Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o julgamento e o proceder do cristão. Como o cristão deve agir diante do julgamento, diante de fatos no nosso mundo hoje. Antes de iniciar, não se esqueçam, se inscrevam no canal e deixem o seu like, porque isso fortalece a pregação do Evangelho aqui dentro do YouTube e ele leva essa mensagem para mais pessoas. Não se esqueçam também dos pedidos de oração que vão estar aparecendo aqui na tela. Vamos estar orando pelos nossos irmãos. Vamos lá. O julgamento e como eu e você, cristãos, devemos agir. Mateus, capítulo 7, verso 1 e verso 3. Versos muito conhecidos, porém pouco praticados. Mateus 7, verso 1 e verso 3. Não julgueis para que não sejais julgado. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Inclusive, se eu não estou enganado, eu li durante essa semana esse verso, Mateus 7, verso 3, né? Ou eu simplesmente citei ele de cabeça, da palha e da trave. Então, não julgueis para que não sejais julgado. Eu, como pessoa, como ser humano, não devo apontar dedos para ninguém, olhando para o proceder daquela pessoa, tentando ou fazendo julgamento se é certo ou se é errado. Os textos que nós lemos aqui recentemente é que Deus não força nada a ninguém. Deus não força e não impõe a consciência de ninguém. Somos livres, temos o livre-arbítrio. Não devemos julgar para que não sejais julgados. Eu não li o verso 2, mas vamos ler, porque é importante agora. Pois com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com as medidas que tiverdes medido, vos medirão a vós. Então, se eu julgo, eu permito que eu seja julgado também, mas não julgado pelas pessoas ao meu redor, mas por Deus, Deus perfeito. Deus, ele não quer julgar com uma régua que nós não possamos passar, que nós não conseguimos atingir. Por isso Cristo veio e morreu por cada um de nós, para que eu e você pudéssemos ser aceitos no céu, porque somos indignos do céu, somos indignos da salvação, somos pecadores. Cristo morreu para me perdoar dos meus e dos seus pecados. Então, não devemos julgar as pessoas, independente do que elas façam. Ah, fulano de tal não guarda o sábado, fulano de tal ainda come carne, fulano de tal vi na churrascaria, tinha linguiça no prato. Tantas coisas que julgamos pelo nosso olhar e muitas vezes sem entender o nosso próximo, sem estar na pele dele. Não devemos julgar nunca, em hipótese alguma. Uma vez, essa história não sei se é real ou se apenas contaram como ilustração, mas no dia de sábado um irmão voltando da igreja viu um outro irmão que não havia ido para a igreja com uma sacola de compras indo para casa. E aí o irmão: olha só, fulano de tal não foi para a igreja e foi fazer compras. E depois chegou a notícia que o filho daquele rapaz que não foi para a igreja estava doente e que provavelmente ele estava vindo da farmácia com os remédios para o filho. Não julgueis para que não sejais julgados. Nós não sabemos a vida das outras pessoas. Elas, mesmo que ele estivesse fazendo qualquer tipo de compra, ele tem a liberdade perante Deus de fazer aquilo que ele quiser. E ele vai ser julgado e olhado para isso por Deus, não por mim, não por você. Não cabe a mim ou a você julgar as pessoas. Tiago, capítulo 1, verso 26. Tiago 1, verso 26. Se alguém cuida de ser religioso, mas não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a sua religião é vã. Ou seja, a partir do momento que eu julgo, normalmente os julgadores eles tendem a fazer uma coisa que é muito comum
para o ser humano e muito errada perante Deus é a fofoca, é de espalhar aquilo que ele viu e às vezes aumentando um ponto, né? A pessoa viu o irmão passando com uma sacolinha de farmácia. Nossa, o fulano de tal estava com um carrinho cheio voltando do mercado. Não devemos olhar as pessoas e julgar e usar isso ainda mais para fazer fofoca. Ainda mais para fazer fofoca das pessoas. As pessoas que fazem fofoca, elas estão mentindo porque não sabem a realidade de fato. Não cabe a mim e a você julgar. E acho que um ponto importante agora na questão do julgamento, que é o que eu estava refletindo quando eu estava estudando sobre isso, é a questão de como igreja, como organização, nós devemos olhar para esses pontos. Tem um irmão que está claramente transgredindo, ele está trabalhando no sábado, ponto. Não tem conversa. O verso de Mateus 7, verso 1, cabe perfeitamente. Não julgueis para que não sejam julgados. Eu não sei o que o irmão está passando, eu não entendo o que ele está fazendo, eu sei que é errado, e ponto final, porque a palavra de Deus assim me diz que não devemos trabalhar no sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, eu estou vendo perante a palavra de Deus que ele está errado, e o que eu, como cristão, devo fazer, como eu, como cristão, devo agir para ajudar o meu irmão. Devo conversar com ele, devo entender ele, devo ver se eu consigo realmente fazer alguma coisa que ajude a ele para que ele não precise mais fazer isso. E agora, como igreja, olhando para isso, a conversa do irmão com ele é levado a uma comissão. O irmão realmente está transgredindo a lei, o irmão está realmente fora. E aí sim cabe à igreja a disciplina, mas não com motivo de fofoca, não com motivo de julgamento, não com motivo de nada disso, mas sim apenas olhando para a palavra de Deus. Ele está errado perante a palavra de Deus, ele cometeu um adultério, então sim, ele deve ser disciplinado conforme o que a igreja diz. Mas eu, como pessoa, não devo julgar, o irmão adúltero lá, vou deixar ele longe da minha mulher, vou deixar ele longe de qualquer pessoa que se eu ver ele conversando com outra mulher, E não é assim que funciona. Não julgueis para que não sejam julgados. Está errado. Sim, cabe a disciplina perante a igreja, pelas normas eclesiásticas, mas não cabe a mim ou a você ficar falando e fazendo fofoca. Olha, fulano de tal saiu com uma mulher casada. Não cabe a mim e a você julgar e olhar para a vida particular das pessoas, o que ela faz ou deixa de fazer. Cada um é livre para fazer o que quiser e a prestação de contas é com Deus, não comigo e nem com você. E o que eu, como cristão, devo fazer agora? Que tem irmãos que eu conheço que estão aí falando e espalhando essas notícias. Olha, fulano de tal está trabalhando no sábado. Porque por mais que esteja trabalhando no sábado, você não vai ficar saindo espalhando a vida da pessoa por aí. Deixa ela lá, conversa com ela, entenda a situação dela, tente ajudar, mas não julgar e espalhar. Isso daí não cabe a mim e a você ficar fazendo. Fulano de tal está adulterando. Aí começa a espalhar para todo mundo. Olha, vi fulano de tal entrando na casa de outro. Não cabe a mim e a você olhar com esses olhos. A Ellen White nos dá uma orientação de como agir com esses nossos irmãos que estão espalhando essas notícias. Testemunhos para a Igreja, volume 2, capítulo 4. Não fale mal de pessoa alguma, não ouça mal de ninguém. Se não houver quem ouça, não haverá quem fale mal. Se alguém fala mal em sua presença, restrinja-o. Recuse ouvi-lo, embora suas maneiras possam ser agradáveis e seus acentos suaves. Ele pode professar amizade, todavia revelar segredos, apunhalando a pessoa pelas costas. Resolutamente recuse-se a ouvi-lo, embora o murmurador queixe-se de estar sobrecarregado e não pode conter-se. Eu devo tampar meus ouvidos para pessoas que estão falando fofoca, para pessoas que estão espalhando qualquer tipo de notícia sobre a vida particular de outra pessoa. E com muito cuidado, porque essas pessoas, da mesma forma que elas falam da vida de outras pessoas por aí, elas vão falar da minha e da sua vida também por trás. Quem fala fofoca de um,
fala a fofoca de todos, faz fofoca de todos, fala a mentira de outras pessoas. E o verso lá em Êxodo, vamos lá, Êxodo capítulo 20, para a gente ver. Êxodo 20. Êxodo 20, verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Muitas vezes nós usamos esse mandamento como não mentir, não dirás falso testemunho, não irá ficar espalhando notícias das pessoas, por mais que seja verdade. Cada um que cuide da sua vida. Eu e você como cristãos, quando nós vemos algo errado, nós devemos ir até a pessoa, tentar ajudar, tentar compreender, tentar mostrar empatia, ou ser empáticos. Tentar mostrar empatia é uma coisa meio... Você está forçando. Ser empáticos, entender o lado da pessoa e se colocar à disposição para ajudar naquilo que eu e você pudermos, mas não ficar espalhando a vida de pessoas por aí, não ficar julgando a vida das pessoas por aí. Não cabe a mim e a você julgar. Mas sim, se alguém chega com notícias falsas a mim, eu me afasto, não escuto. Evita esse tipo de comportamento, porque isso vai acontecer comigo também. Muitas vezes eu conto alguma coisa para essa pessoa e depois todo mundo está sabendo. Devemos tomar cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que ouvimos e com os dedos que possamos vir a apontar por sermos pecadores, por julgar, por querer julgar, porque é uma natureza do ser humano olhar para o outro e olha, está errado. E quando eu aponto a palha no olho do meu irmão, tem muitas vezes aqui o cisco, né, no olho do meu irmão, ou a palha tem a trave no meu olho, tem uma barreira aqui que eu não estou vendo. É muito fácil eu enxergar, ver o erro do meu próximo, mas os meus próprios é muito mais difícil. Então cabe a mim e a você examinarmos a nós mesmos, olharmos para dentro e buscarmos a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa alma e de todo o entendimento, assim como nós vimos na lição dessa semana. Então, possamos cada dia mais olhar para Cristo, nos afastarmos de julgamentos, nos afastarmos de ouvir e de falar, e quando tiver que assim ser feito de maneira eclesiástica pela igreja, que façamos olhando para a Escritura, mas nunca apontando dedos e olhando para as pessoas. Fulano de tal está adulterando. Não, está adulterando, vamos corrigir de acordo com a palavra, mas não ficar julgando e olhando, porque essa pessoa pode se arrepender e eu com os meus julgamentos, colocando isso no meu coração, vou ficar apontando dedos e dedos e dedos. E aí quando vier o julgamento do Senhor, da mesmo rigor que eu fiz, assim o Senhor também fará comigo. E perante Deus, com qualquer rigor, nós sem rigor nenhum já somos nada perante Deus, imagine com qualquer rigor que seja. Que Deus possa ter misericórdia de mim e de você, irmão. Que possamos nos olhar e voltar para as Escrituras, para que possamos cada vez mais nos aproximar de Deus e nos afastarmos de julgamentos e de qualquer coisa que possa nos afetar e afetar aos nossos próximos. Convido aos irmãos agora que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar, Senhor. Pai querido, te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a andarmos nos Teus caminhos, Senhor, que possamos nos afastar de qualquer julgamento, que se assim nós fizermos, Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude a nos afastarmos desse comportamento, Senhor. Porque, infelizmente, com o pecado que habita em nós, muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que não queremos fazer, Senhor. Por favor, nos ajude e nos instrua, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.